Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje mais um dia de inverno e eu estou aqui andando na região da praça de Gwanghwamun, aqui em Seul. Hoje tá muito frio de novo. Não é aquele friozinho que a gente até acha gostoso, é frio mesmo. Daquele que entra na pele e chega até no osso, congela os dedos e faz a respiração virar fumaça, sabe? Tá nevando bastante hoje. E é muito louco que no Brasil a gente não tem neve, né? E a neve tem essa sensação, sabe? Quando você pisa nela, ela faz um som bem característico, quase hipnótico. Bem doido isso. E enquanto caminho por aqui, pensei em falar com você sobre algo que tem estado na minha cabeça nesses últimos dias. É um livro que eu li chamado Sociedade do Cansaço, daquele filósofo que até comentei em outro vídeo, que no Brasil chamam ele de Byung-Chul Han. Você já ouviu falar desse livro, desse filósofo? Já leram? Se não, fica aqui minha recomendação. É curto, direto, mas provoca reflexões profundas. Eu estava lendo esse livro, até nem lia com muita pressa na realidade. Eu li um capítulo e depois ia ler outra coisa, aí depois nos dias seguintes eu lia um outro. Mesmo que alguns capítulos são coisa de 3 páginas, 5 páginas. Porque mesmo sendo textos curtos, né, se você considerar um livro de filosófico, de ensaio, ele na verdade remete vários temas. E eu acho que é quase... Eu acho que até é uma perda se você ler ele de sopetão, sabe? Ou tentar ler ele todo de uma vez. Então eu recomendo ler ele aos poucos, pensar um pouco, sabe? Uma leitura sem pressa, eu acho que é o que vale a pena, assim. E esse livro, ele fala sobre como vivemos hoje, nessa sociedade onde o cansaço não é apenas uma consequência, mas quase uma identidade. Parece que estar cansado virou parte de quem somos. Já pensaram nisso? E eu queria refletir um pouco sobre isso com vocês enquanto seguimos essa caminhada até a minha casa. Na realidade, esse caminho que estamos fazendo aqui eu faço quase diariamente. Você sabia que aqui na Coreia do Sul a jornada de trabalho oficial é de 52 horas por semana? Já é pesado, né, comparado com o que temos no Brasil. Mas o que impressiona é que não há muito tempo atrás, coisa de alguns meses, no Congresso cogitaram e aumentar para 69 horas semanais. 69 horas. É surreal pensar nisso. Aqui o trabalho não é apenas uma obrigação, sabe? É quase um estilo de vida. E por incrível que pareça, isso é algo visto como normal. Mas por muita pressão conseguiram derrubar essa proposta de lei, por enquanto. Então o que temos é 52 horas semanais. E nesse livro, A Sociedade do Cansaço, de Byung-Chul Han, explica que vivemos numa transição entre a sociedade disciplinar e a sociedade de desempenho. Antes, o controle da sociedade era imposto de fora para dentro. Você tinha chefe, o governo, as regras eram bem claras, que diziam o que podia e o que não podia ser feito. Hoje, o controle vem de dentro. Nós mesmos nos tornamos nossos próprios opressores. Nos cobramos, nos forçamos, nos pressionamos a produzir mais e mais, a ser melhores. Isso eu até vejo assim na pressão do trabalho, sabe? Muita gente que tem essa carga, esse trabalho, principalmente algumas pessoas que eu conheci no Brasil, por exemplo, além do trabalho normal, que 40 horas semanais e tal, a pessoa vai lá e faz mais horas de Uber depois para dar uma complementada na renda. E isso tem um preço altíssimo. Aqui na Coreia isso fica muito claro. Existe uma expressão muito conhecida aqui, que é pali pali. Ela significa algo como rápido, rápido. É mais do que uma palavra, é quase um lema cultural. Eu escutei isso várias vezes em várias situações diferentes. Como piada, como realmente alguém te apressando ou algo do tipo. E tudo aqui precisa ser feito rapidamente, sem pausa. O resultado é que as pessoas vivem correndo, tentando cumprir metas, alcançar objetivos, mas nunca sentem que são realmente suficientes, sabe? Sempre há algo mais a ser feito. Sempre há um próximo passo. Penso em como essa lógica afeta as pessoas.
Estamos aqui nesse momento na Praça Conhamon. Dá para sentir uma certa calmaria. Esse lugar sempre me faz refletir, mesmo à noite, com o movimento reduzido. É como se a praça respirasse num ritmo próprio, sabe? Algo único. É um espaço onde você sente que pode parar, pelo menos por um momento. Mas no fundo, sei que é uma pausa ilusória. Amanhã, todos voltam ao ritmo frenético. Já conheci muita gente aqui que passou por burnout. Alguns amigos meus que trabalhavam em grandes empresas simplesmente não aguentaram mais. Um deles, por exemplo, ele era engenheiro de software. Ele trabalhava de segunda a sábado, de manhã até tarde na noite, sem parar. Aqui na Coreia tem esse termo nunchi. Ele falava que sentia um nunchi no escritório e sentia que não era hora de sair, mesmo quando era a hora dele sair, porque a carga horária dele já tinha terminado. E isso é bem comum dos funcionários saírem do trabalho somente após o chefe sair. Então ele teria que ler o nunchi do ambiente. Ler o ambiente assim. É quase uma linguagem não verbal, dita com o olhar. Então, se o chefe ainda estava no trabalho, ele ficava, até os outros funcionários ficavam lá. E uma coisa muito louca, às vezes ele já tinha terminado o trabalho, mas sabe essa sensação de não querer parecer o diferente, de não querer causar uma má impressão, de que não está trabalhando o suficiente? Ele ficava, fingia que estava fazendo alguma coisa, ou às vezes ele realmente tinha muito trabalho. Mas essa pressão de continuar a trabalhar, e o pior de tudo é que essas horas extras que ele ficava lá e os outros funcionários não eram contadas. Ele dizia que sentia uma pressão constante, sabe? Como se o sucesso dele dependesse de estar sempre disponível para a empresa, sempre conectado. Até que um dia ele desabou, literalmente. Desmaiou na frente do computador com o rosto no teclado. Ele falou que ficou até a marca das teclas assim no rosto dele depois de alguns minutos com a cara no teclado. Foi diagnosticado com síndrome de burnout e ficou semanas afastado. Mesmo assim, ele se sentia culpado por estar parado. E depois de algumas semanas continuou a trabalhar de casa. Mesmo quando deveria estar se recuperando, sabe? Isso é o mais cruel da sociedade de desempenho. Mesmo quando o corpo para, a mente continua se cobrando. Essa pressão constante que o consome pouco a pouco. Outro caso que presenciei, que me marcou muito, foi de uma amiga. Que ela era professora, ela dava aulas o dia inteiro e à noite. E fazia também alguns trabalhos administrativos na escola. Tinha poucas horas livres. Estudava para se especializar ainda mais. Era como se o descanso fosse proibido para ela. Um dia ela me disse: eu sinto que se eu parar, vou ficar para trás. E eu não vou me dar esse luxo. Aquilo ficou na minha cabeça. Será que chegamos num ponto onde descansar virou um luxo? Onde a pausa é vista como uma perda de tempo? Agora, olha só como isso é curioso. Enquanto tá todo mundo correndo, tentando ser mais rápido, mais eficiente, a neve continua caindo no seu próprio ritmo. Ela não tem pressa. Ela não tá preocupada com a produtividade e tudo mais. Na verdade, quando neva muito, tem várias consequências na cidade, várias precauções que tem que ser tomadas por conta dela. É quase um lembrete de que existe outro jeito de viver, sabe? Mas será que a gente consegue ouvir esse lembrete? Ou será que já estamos tão imersos na lógica do pali-pali que nem percebemos mais? Depois de atravessar a praça, eu pego o ônibus. O calor do ônibus é um alívio imediato pro frio que tá lá fora. Mas o contraste também me faz pensar. Dentro do ônibus as pessoas estão em silêncio. Isso é bem comum aqui na Coreia, por sinal. No metrô, no ônibus, todo lugar é um silêncio absoluto. As pessoas... É muito raro as pessoas, por exemplo, atenderem o celular. E se atendem, elas praticamente só sussurram. Eles realmente respeitam o silêncio. Só quando tá muito cheio ou algum grupo mais jovem conversando em voz alta.
Mas mesmo assim, já aconteceu de eu presenciar principalmente no ônibus. Se você conversa muito alto, é bem possível que alguém vá falar pra você pra baixar a voz ou ficar em silêncio. Isso já aconteceu comigo, por sinal. E basicamente eu escuto o som do ônibus e a voz robótica do alto-falante que fala o nome das próximas paradas ou alguma propaganda. Algumas pessoas cochilam no ônibus, outras olham pela janela. Parece que nesse pequeno intervalo elas conseguem escapar da correria, sabe? Mas por quanto tempo? Assim que o ônibus parar, a rotina volta. O filósofo Han fala sobre isso no livro A Pausa. Quando existe, é instrumental. A gente para só para recarregar as baterias e voltar ao trabalho. O descanso vira uma extensão do trabalho. Não é um descanso real, mas uma pausa funcional. Enquanto o ônibus segue o caminho, lembro de outra amiga que conheci aqui. Ela trabalhava nessas empresas grandes, tipo Samsung aqui, e tinha um ritmo de trabalho absurdo. Era sempre a última a sair do escritório. Lembro que teve uma lei, na época do presidente Moon Jae-in, que impedia que as pessoas excedessem o número de horas extras de trabalho. Já existia um número máximo de horas extras por semana permitido por lei, e essa lei era um ponto de virada, impedia você exceder mais do que já era de hora extra. E essa minha amiga falava que quando chegava nesse limite, o computador simplesmente deslogava, e ela não conseguia mais trabalhar. Ela reclamava que tinha muita coisa para fazer ainda. Olha que loucura. Ela estava tão imersa nesse ritmo frenético que não conseguia entender que deveria voltar para casa mais cedo. Mas ela me dizia que mal conseguia dormir quando chegava. A mente dela não desligava. Ela me contou que num certo ponto começou a sentir dores físicas constantes. Dores que não tinham explicação médica. Quando procurou ajuda, descobriu que eram causadas pelo estresse. Foi aí que ela decidiu mudar de vida. Mas o processo não foi fácil. Ela disse que se sentia como uma desertora, como se estivesse abandonando algo importante. Essa é outra armadilha da sociedade de desempenho. A ideia de que você é definido pelo seu trabalho. E sair desse ciclo é como perder parte de quem você é. Você já reparou que é bem comum as pessoas, quando se apresentam e dizem os nomes, elas falam logo as profissões, o que fazem, qual o seu trabalho, mas é muito raro alguém falar dos seus sonhos, objetivos, desejos sinceros. Quando desço do ônibus, o silêncio da noite é quase palpável. É aqui, nesse trecho final da caminhada, que minha mente começa a se acalmar de verdade. Penso no quanto esses pequenos momentos são importantes. Momentos em que a gente pode simplesmente existir, sem fazer nada. Mas percebo quanto isso é raro hoje em dia. A sociedade moderna nos ensinou a valorizar apenas o que é produtivo. Se algo não tem um resultado, parece que não tem valor. Já perceberam isso? Às vezes, me peguei pensando em fazer algum hobby, tipo pintar e desenhar, e logo depois já quero abrir uma conta no Instagram, tentar depois procurar clientes para vender, etc. A coisa perde o seu propósito original, que é apenas se dedicar um tempo para mim, não preciso sair mostrando para o mundo afora. E eu acho que esse é o ponto, que é você perceber o tempo e o mundo de uma forma diferente. Eu acho que isso é importante. Enquanto caminho, penso no quanto o conceito de excesso de positividade, que é mencionado no livro, faz sentido. A ideia de que você pode tudo, basta se esforçar. É linda na teoria, mas na prática pode ser até destrutiva. Porque ninguém pode tudo. Todos temos limites. E ignorar esses limites é o que leva ao colapso. O problema é que a gente só percebe isso quando já é tarde demais. A neve continua cobrindo tudo ao seu redor. Parece que ela quer dizer algo. Talvez ela esteja nos lembrando de que não precisamos correr tanto. Que o ritmo natural das coisas é mais lento, mais gentil e que tá tudo bem desacelerar, sabe? Se você chegou até aqui no vídeo, espero que essa caminhada tenha sido um momento de pausa para você. Que tenha feito você pensar, refletir, respirar um pouco. Porque no final das contas, é isso que realmente importa, né?
encontrar um ritmo que faça sentido pra gente. Mesmo no mundo que parece sempre querer nos puxar para outro caminho. Obrigado por me acompanhar até aqui. Espero que esteja bem e que consiga encontrar momentos de pausa no meio dessa correria louca da nossa vida. Muito obrigado pelo apoio. O canal está crescendo muito graças ao engajamento de vocês. E boas férias e viagens aí para vocês. Até a próxima e tchau, tchau!